gurizada, tudo bem? Estou recebendo a visita de uma amiga ilustre, linda e maravilhosa e é óbvio que eu pensei, nossa, vou usá-la, óbvio. E para os simpatizantes e as aspirantes ao lesbianismo, não pensem que eu vou usá-la dessa forma. Não, não tem nada a ver com isso. Vai ser de outra forma, então vamos ao que interessa. Essa é minha amiga Marjorie. Oiê. Olá. Marjorie é linda, maravilhosa, gostosa. Não, gente, ela tem namorado, esqueçam. Inclusive, quero pedir desculpas ao namorado dela, Yuri, por estar fazendo propaganda dela para os outros. Mas, se ele não cuidar bem dela, depois eu venho aqui leiloar ela no canal, beleza? Então, mas assim... Só que assim, gente, se liguem que todo mundo que parece que é perfeito, na verdade, não é perfeito. Todo mundo tem defeito, certo? E ela também tem um defeito, ela também tem um problema, que chama-se diabetes, certo? Diabetes. Então, tipo assim, é um problema, não é um problema? É um problema. É um problema. É tipo dor de cabeça, namorado, melhor seria nem ter, né? Óbvio. Não, tipo, é bem pior que dor de cabeça e bem pior que namorado. Então, ela vai falar um pouquinho da experiência dela, do que ela passa, do que tudo sobre a diabetes. Tanto faz, o diabetes ou a diabetes. Ai, tá. É isso aí. Tipo assim, ela vai ficar me corrigindo porque eu não Ou sei a porra diabetes. nenhuma. A diabetes. Vamos falar diabetes, arrasou. Tipo assim, ela vai ficar me corrigindo porque eu não sei porra nenhuma sobre o assunto. E eu vou falar coisas que não tem nada a ver. E ela sabe tudo, além de estar passando por isso há anos. Ela também agora é formada... Olha a cadela, não percam. Tá lá tentando ir pro aquário da tartaruga. Vem pra cá. Enfim, e ela é formada em bioquímica. Isso, né? Não, biomedicina. Biomedicina. Bioquímica é uma outra amiga minha, eu sempre confundo, enfim. E ela sabe tudo sobre tudo. Ainda bem que ela nunca viu nenhum exame meu, né? Porque senão ela ia me xingar pra caralho. Cala a boca. Pra caralho. E não que ela não me xingue, ela me xinga, que eu como de... Meu Deus. Ela me xinga pra caralho, porque eu como demais quando eu faço exercício, porque é tudo de ruim. Mas não se preocupem que o projeto de L Comestível está chegando. Chega. E tudo vai se resolver. Enfim, vamos ao que interessa. Meu, tá demais. Olha, vai dar temporal. Isso, fica com medo e cala a boca. Tá dando altos raios. Enfim, vamos às perguntas então. Qual é o tipo de diabetes que tu tens? Vai ser assim. Na entrevista. Bom, pra E a começar, eu fui pega de surpresa. Eu vim fazer uma visita à minha amiga, comer, jantar junto, se divertir e tal. E eu tenho que dar uma entrevista sobre diabetes. E ainda aguentar a cadela E aguentar mordendo. essa cadela que só me morde e dói pra caralho. Além de conviver há 10 anos com diabetes, eu ainda sou biomédica e faço mestrado em endocrinologia e também trabalho com diabéticos. Então, aí ainda no meu sábado, no meu final de semana, a Drica faz eu vim aqui falar sobre o quê? Diabetes, que eu falo sobre isso todos os dias e estudo sobre isso todos os dias. Mas tudo bem, já tô acostumada. Quem manda ser importante, né? O meu tipo de diabetes é o diabetes tipo 1. Tem vários tipos de diabetes. Tem o diabetes tipo 1. Os principais é o diabetes tipo 1 e o tipo 2, que a maioria das pessoas tem. 5% da população tem diabetes, tem o tipo 1, que é a minha. Deixa eu me ajeitar. Ou seja, é uma raridade, assim, não tem muitos, né? Que é o tipo 1, diabetes. isso? É o tipo 1, isso. Uhum. O tipo 1, ele dá principalmente em crianças, adolescentes e adultos jovens, ou até mesmo tu pode nascer com ela, né, recém-nascidos. Eu tive com 13 anos. Eu tô com 23, faz 10 anos que eu tenho diabetes. E o tipo 2 é aquele que quando a avó tá com diabetes, o pai de vocês e tal. Que eu acho que é o que mais tem, né? Que é o que mais tem, que é 95% em torno disso, que tem o diabetes tipo 2, então, que é esse... As causas são diferentes, né? São 2 tipos diferentes. Por quê? Porque o meu tipo de diabetes é uma doença autoimune, né? Como se meu organismo reconhecesse, digamos, as minhas células do pâncreas que produzem insulina para baixar o açúcar no sangue, reconhecesse como um corpo estranho e ataca elas, e elas param de produzir insulina. Então, no caso, meu corpo me sacaneou. Tipo, no caso, eu tenho hipoglicemia. Supostamente, daqui uns anos eu vou ter diabetes. Por quê? Porque, me corrige se eu estiver enganada. No caso, o meu organismo produz muita insulina, meu pâncreas, isso... Então, no caso, como eu como muito doce, e mesmo que eu não comesse muito, mas como eu como muito, quanto mais eu como, mais produz insulina. O que acontece? A sensação na hora, parece que tu tá, tipo, loucão, tu usou drogas, um troço do gênero.
E só que o que acontece? Baixa logo o açúcar. E quanto mais produzir insulina, antes ele vai cansar de produzir insulina e eu vou ter diabetes, porque aí não vai mais produzir insulina, eu vou ter que tomar insulina. É isso? Algo do gênero? Não necessariamente, né? Tu pode, tudo depende de vários fatores. Por exemplo, tem principalmente fator genético envolvido. Ou seja, se tu tem uma predisposição a desenvolver diabetes, também ajuda. E se tu tem, além dessa predisposição também ajuda genética... ou também tu se fode. Além da predisposição genética, de tu ter mais suscetível ou não, tu ainda tem os fatores ambientais, como no caso dela, que ela fica comendo muito açúcar para piorar a situação, para produzir mais insulina ainda. Então, não se sabe, tem chances, né? Mas não quer dizer que ela vai desenvolver, tudo depende de diversos fatores. E assim, tem um detalhe também. A pessoa que tem hipoglicemia, ela sente que ela precisa comer açúcar, porque ela começa a passar mal. Tá difícil hoje. Vem cá, vem aqui com a mamãe. Vem cá, vem cá. Então, o que acontece? Ela sente que se ela comer o açúcar, ela vai ficar bem, porque ela precisa de açúcar. Só que o que acontece? Como eu expliquei, o açúcar, o nível de açúcar, isso no organismo, sobe muito rápido, mas desce muito rápido, fazendo com que ela sinta a necessidade de comer açúcar de novo logo, que não é nada legal. E a pessoa acha que só comendo açúcar adianta, mas na verdade não. Se ela comer alimentos, tipo assim, frutas, verduras, ou outros alimentos que também têm açúcar, tipo, natural, vamos dizer assim, como é que chamam esses alimentos? Tipo, o açúcar que tem na fruta. Frutose, etc. Isso também vai adiantar. E o que vai fazer? Vai fazer com que demora mais e outra. Se tu tiver uma alimentação balanceada, etc., tu pode ficar horas sem ter que comer. Não horas, mas o que eu quero dizer é que não vai dar esse pico de açúcar louco e que não é nada bom pro organismo de vocês. Enfim, vamos para a próxima pergunta. Ela já explicou várias coisinhas. Mas enfim, Não acabei de explicar, do tipo 2. Do tipo 2. Não, e aí, tu falou da sensibilidade, né, insulina, que é o teu caso. O meu caso é diabetes tipo 1 e tem o tipo 2 que dá em doses. E eu tava falando que o meu, a causa, digamos, é autoimune, né? E no tipo 2, a causa é um pouco diferente, está associada a diversos fatores, né? Como obesidade, sedentarismo, tu ter familiares, né? Por exemplo, já com diabetes, né? Teus avós, tias, vai ajudar com que desenvolva o diabetes. Posso fazer uma pergunta? No caso, qual dos dois tipos está mais relacionado ou totalmente relacionado a diabetes que vem, no caso de... eu ia falar sedentarismo, não. Quando tu pega de outra pessoa, meu Deus, de hereditariedade. É o tipo 2. Ah, tipo 2. Uhum, exatamente. Entendi. Por isso que tu não vê muito, digamos, tanto... eu tenho diabetes tipo 1, mas não tenho nenhum familiar com diabetes tipo 1. Pode acontecer, né? Mas no meu caso não tem. Mas já o tipo 2 é bem mais fácil tu ter. Já todos os irmãos já têm diabetes tipo 2 quando estão mais velhos, né? Que geralmente os idosos que desenvolvem diabetes, eles têm casos na família e blá, 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 blá. Mas falar um pouquinho... sem te deixar perguntar já pra diferenciar também. Pode falar. Falar um pouquinho do tratamento, assim. Que, por exemplo, no meu caso, como 80% das tuas células já não produzem insulina, normalmente quando tu diagnostica com diabetes tipo 1. Então tu já tem que fazer insulina. Eu faço injeções 3 vezes por dia, injeções, e faço o testezinho, né, pra ver quanto que tá a glicose. Teste dói pra caralho. Não, então tu tá acostumada, mas nossa, é uma dor horrível no dedo, assim, não é legal. E aí o tipo 2 vai variar muito. Tu pode descobrir que tem diabetes tipo 2 e cuidar só alimentação, por exemplo, e tá com a glicose boa. Cortar totalmente o açúcar. Ou tu pode tomar somente hipoglicemiantes orais. Então é só um remedinho uma vez por dia, então ainda tá tranquilo. Ou tu pode ainda partir pra insulina, né? Uhum. E até tem muitos estudos que dizem que, por exemplo, 7, 8 anos depois que tu tá com diabetes tipo 2, tu tem grandes chances de partir já pro uso de insulina também. Posso? Não, eu lembrei de um detalhe agora. A minha amiga, a Marjo... de quem que eu tô falando? Mas enfim, ela é super... No começo, eu lembro quando a gente saía, que a gente era mais novinha e tal, loucona, ela bebia pra caramba, ela
fazia de tudo, assim, loucona, não cuidava nada, assim, do negócio da diabetes e tal. Sabe aquela pessoa que tu diz assim, meu Deus, essa tá ferrada na vida, né? No Vai primeiro dizer. ano. Eu fiquei, digamos, o primeiro ano eu não aceitava a minha doença. Eu não aceitava, eu tinha 13 anos. Eu tinha começado a sair a sair pra noite e tal, e aí eu tive que começar a usar insulina, um monte de coisa. Eu dizia, não pode ser que isso aconteceu comigo. Tipo, totalmente traumatizada, chateada, né? Agora, hoje, ela, não sei se é porque ela virou adulta ou o quê, mas agora ela é super cuidadosa, assim. Ela, por exemplo, ela tem os horários pra comer. Mesmo que ela durma, tipo assim, chegou numa festa numa noite, madrugada, enfim. E ela vai acordar às 3 da tarde, ela acorda, ou a família dela chama ela de manhã pra ela comer alguma coisa. É uma alimentação balanceada, né? Não. No final de semana, eu não tenho final de semana, né? Tipo, 8 horas da manhã eu tô levantando, fazendo insulina, tomando café, nem que depois eu volte a dormir. E ela. Eu vejo que ela come bastante salada, essas coisas. Mesmo às vezes quando ela não quer, ela faz um esforcinho. Ela não come demais, ela mastiga super bem os alimentos, tal, faz academia. Tipo, tudo certinho, tudo como deveria, ao contrário de mim. Yay! Então eu queria fazer uma pergunta. Para essas pessoas que têm tendência a ter diabetes, como eu, ou então até pelo caso da hereditariedade, que provavelmente vai vir a ter mesmo assim, mas para prolongar, para que isso demore mais para acontecer, ou para algumas pessoas, para que possivelmente não venha a acontecer. A gente não sabe como é que é o nosso organismo, tem que fazer testes, tem que fazer exames, etc. Mas no caso, para fazer o possível para isso não acontecer logo ou não acontecer. Quais as medidas que a pessoa poderia tomar? Tá diretamente relacionado justamente com essa parte do metabolismo da glicose, da insulina, então teria que evitar totalmente doces, assim, né, justamente para não ter esses picos de produção de insulina. E o exercício físico, né, são basicamente os fatores de risco que a gente consegue fazer alguma coisa, porque, por exemplo, a hereditariedade a gente não consegue mexer, né, Sim. e outros fatores genéticos, por exemplo, mas em relação a esses outros fatores a gente consegue mudar alguma coisa. Tá dando altos barulhos de raio, trovão, barará, barará, barará. A cadela não cala a boca. Bom, como a minha amiga já passa a semana inteira convivendo com isso e estudando coisas sobre a saúde das pessoas, blá blá blá, e analisando exames e participando que ela tá fazendo mestrado, isso, né? Mestrado. Etc, 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 para não tomar muito tempo dela, do fim de semana maravilhoso dela, vou fazer a última pergunta, que é a seguinte: como é a vida de uma pessoa que tem diabetes, ainda mais jovem, e se pode ter uma vida normal, enfim, o que se pode fazer? Como que se pode lidar com isso? Não, dá pra ter uma vida normal, né? Porque a insulina, por exemplo, essa de caneta, tu pode levar onde tu quiser, né? O aparelhinho também. Não é que nem uma vez que tinha que ficar na geladeira, né? Tinha que carregar com gelo e tal, aquela coisa pré-histórica, né? E até um tempo atrás, se for pensar em questão de décadas atrás, não existia nem tratamento, né? É verdade. As pessoas simplesmente morriam, nem sabiam o que tinha. Então, dá pra ter uma vida normal, né? Tentando manter sempre dentro do normal a glicemia. E também para quem é diabético, sabe aquele famoso exame de 3 em 3 meses que a gente faz, que é a hemoglobina glicada, para avaliar justamente quanto que a glicose, né, no organismo se ligou à hemoglobina, né? Ou seja, para ver quanto é o nível de açúcar no sangue. Então, esse exame é muito importante, né? Então, tem que fazer. Normalmente, se o paciente está bem controlado, o médico manda fazer 1 ou 2 vezes por ano. Mas se tá trocando tratamento, alguma coisa assim, ele faz de 3 em 3 meses pra ter um acompanhamento bom. E dá pra ter uma vida normal, assim. Só, desculpa te atrapalhar, só pra seguir nesse raciocínio. Tu teve que fazer, ou tu tem que fazer ainda de pouco em pouco tempo esse exame? Ou não? No teu caso, não, quando eu fiquei bastante tempo fazendo assim, nos últimos anos, 2 vezes por ano, assim, porque tava tudo bem. Mas agora eu tô tendo um acompanhamento um pouco melhor lá em Porto Alegre, daí eu procuro fazer sempre de 3 em 3 meses pra ver quanto que tá, né? Porque quanto mais baixo, melhor. Porque estudos mostram por que tem a ver esse exame. Porque assim, esse exame, quanto mais baixo, melhor. Por que eles acharam esse valor de 7%, 6,5%? Porque eles viram que os pacientes, ao longo do tempo, eles tá totalmente ligado com o desenvolvimento de complicações crônicas da doença, né? Então, quanto mais baixo tiver, menos complicações tu vai ter. E eles viram que quanto mais alto esses níveis de hemoglobina glicada, mais complicações crônicas da doença esses pacientes tinham.
que são complicações crônicas, né? É cegueira, é falência renal, né? Neuropatia, enfim, pode, primeiramente, assim, a visão, né? E Quem os tem rins, diabetes né? tem problemas sérios de cicatrização também, né? É, a cicatrização, então quando se corta demora muito pra cicatrizar, daí pode ocorrer até amputação de membros, né? No caso, desculpa atrapalhar, o meu vô, um dos meus avós, ele faleceu, eu sei que não se fala que é da diabetes, no caso das consequências, enfim, da doença, né? Então ele tava com problemas sérios, inclusive ele tinha um machucado no dedo do pé, não melhorava. E 2 dias antes, não lembro, mas um pouquinho antes dele falecer, que ele já tava internado na UTI, etc. Eu não lembro se tiveram que amputar o pé dele ou se iam amputar, mas aí ele faleceu antes e acabaram não fazendo nada. Mas tudo isso pelos problemas diversos problemas ligados à diabetes e também, no caso ali, da cicatrização, né? Problemas de cicatrização. Pode continuar. Por exemplo, ela tá tentando furar a minha mão, isso é bem complicado, né? Bom, a Pode minha me já passar tá... uma infecção, alguma coisa. E não vai Eu tenho que cicatrizar. amputar um membro. Ela vai ser culpada e vai ser processada por isso. Mas enfim, dá pra ter uma vida normal, com certeza. Mas a gente nunca sabe, né? Como é que tá a nossa genética aí nessa história, né? Tem muita gente que, claro, pode se cuidar a vida inteira e de repente ter complicações sérias. Então, tem que se cuidar ao máximo. O segredo é esse e tentar acreditar que não vai acontecer nada, né? Que é no meu caso. Conformar. Mas a gente tem muito medo, assim, eu confesso, eu tenho muito medo. Assim, no futuro, sabe? Porque tudo bem, eu tô com 10 anos de diabetes, mas as complicações para um diabético tipo 1 como eu podem começar a aparecer com 20 anos, né? 2 décadas de diabetes. Tem uma grande incidência, assim, de problemas renais, né? E qual que é o problema renal? É que tu vai ter que fazer hemodiálise, né? Várias coisas entram daí. Complicado. Mas eu faço o máximo, eu pratico exercício físico, tento me cuidar. Confesso que eu não abro mão. Não abro mão totalmente do doce, assim, eu procuro daí dosar melhor a insulina, essas coisas, né? E ficar controlando mais seguido. Mas não é aquela loucura descontrolada da adolescência, né? Já tá... Ela é louca, sim. Olha aqui, minha filha, olha aqui, dá oi pro pessoal. Dá oi pro pessoal. Ai. Incomodou a minha entrevista inteira com a Marjorie. Ai, meu Deus. Ela quer me matar. Bom, eu acho que é isso de perguntas, mas se tiverem dúvidas, coloquem aí que eu pergunto pra ela e uma outra hora eu faço uma outra entrevista. Então, é isso aí. Muito obrigada pela participação. Ela já ia fugir, né? Se curtiram, então, esse vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no meu canal. E é isso aí. Então, até a próxima. Um beijo. Tchau. E aí, gurizada, tudo bem? E a cadela pra variar latindo. Então, hoje estou recebendo a visita de uma amiga ilustre, linda, maravilhosa. Para. Se ela comer outros alimentos... Cala a boca. Ai, meu Deus, ela vai cair.